Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos a mais uma lição nessa noite fria de maio aqui no Sul. Estamos aí novamente com todos os amigos e amigas aí nos preparando. Estamos já próximos do final do nível fundamental. Esperamos que todos os amigos e amigas possam estar conseguindo visualizar as lições, conseguindo ler o livro, né? Introdução Sabedoria da Kabbalah, e seguindo juntos. Antes de nós começarmos, amigos, vamos colocar um pouquinho aqui, um resumo do que nós já vimos até agora. Vou colocar aqui para vocês. Isso aqui vocês encontram no livro, mas é sempre bom, né, no início de cada lição, a gente mais ou menos ter uma ideia do que já foi visto até aqui. Então, o que nós estudamos? Primeira lição, né, que a sabedoria da Kabbalah é o método de revelação do Criador às suas criaturas deste mundo, certo? Então, é algo estruturado, em que a gente vai tentar revelar essa força de doação a nós, criaturas, né, força de recepção deste mundo. Primeira lição. Segunda lição, a gente estudou que para descobrir o Criador, a gente tem que mudar a intenção. A nossa intenção, chamada egoísmo, né, a intenção de querer receber para si, para a intenção altruísta, ou de querer doar. Na terceira lição, a gente estudou que os livros de Kabbalah, né, nestes livros, se oculta essa força espiritual chamada luz que reforma, que tem o poder de mudar a nossa intenção. Então nós temos uma ferramenta chamada livros, onde a gente atrai, né, a força do nível espiritual onde esses livros foram escritos. Na quarta lição, a gente aprendeu que quando a gente esclarece a relação com o próximo, né, a gente cria no nosso interior uma referência para essa luz que reforma. Então nós precisamos, né, sempre ter uma intenção. Com que intenção eu quero? Ou seja, qual a relação que eu tenho com esse próximo? Como que a gente cria, né, o ambiente ideal para atrair a luz que reforma? Na lição número 5, a gente aprendeu sobre a liberdade, né, a importância do ambiente correto para nos desenvolvermos espiritualmente e como a gente pode esclarecer, né, essa relação com o próximo. E na semana passada, né, sobre a estrutura da criação, que a gente falou é um preâmbulo a todo o nível intermediário, a gente estudou um pouquinho a estrutura da criação, né, as 4 fases da luz direta, ou como esse desejo de receber foi criado a partir da luz do Criador, e depois como que houve esse afastamento desse desejo de receber com a criação dos mundos, e dentro desse ambiente chamado mundos, ou ocultação da luz do Criador, foi criada a alma de Adam Rishon. E que todos nós somos partes dessa alma de Adam Rishon, temos em nós esses pontos quebrados, chamados pontos do coração, resultantes dessa quebra. E quando nós criamos um ambiente correto, nós estamos como que juntando essas partes quebradas, construindo, reconstruindo, né, esse Adam Rishon de novo, com a força dessa luz que reforma. A lição de hoje é uma lição muito importante, porque nós vamos falar dos, talvez, o maior de todos os, que eu posso dizer assim, slogans utilizados pela Kabbalah, de que não há outro além dele, ou não há nada além dele, ou não há outra força senão o Criador. E isso, às vezes, é muito difícil porque a gente não consegue entender como isso é na prática, assim como várias coisas que a Kabbalah nos ensina. Por isso que é muito importante que a gente só utilize isso quando a gente realmente chegar a essa realização espiritual. Mas também, como nós aprendemos, nós estamos tentando entender o que os cabalistas nos ensinam e utilizar tudo isso como uma hipótese. E a nossa realização espiritual, né, vai nos provar se isso realmente é verdadeiro ou falso. Mas no nível fundamental nós vamos, né, passar para vocês esse princípio de não há outro além dele. Vocês podem colocar as perguntas no chat aqui do lado e nós vamos começar com uma pequena leitura do post do Rav. Vamos ver aqui. Então, o primeiro post, vou colocar,
um post que fala um pouquinho sobre esse não há outro além dele. Vamos ver se a gente aumenta um pouquinho aqui. Fonte. O mundo em que não há outro além dele. O ser humano é criado em uma condição que lhe parece como se houvesse outras pessoas e um mundo enorme à sua volta. Mas tudo isso é o seu desejo interior, o qual ele ainda não foi capaz de unir para ver que só existe ele em pé diante do Criador. A pessoa deve atribuir todas as distorções, perturbações, pensamentos e desejos estranhos e incidentes, aparentemente aleatórios, que acontecem consigo, não às suas numerosas e imaginárias fontes e razões, que ainda são mostradas a ela por causa da imperfeição de seu trabalho, mas apenas ao Criador. É isso que consiste o trabalho interno. Afinal, tudo que a pessoa não atribui ao Criador, mas a outras forças, tais como outras pessoas, todos os tipos de razões, o destino e até para si mesma, tudo isso é chamado de ídolos, deuses estrangeiros. Assim, verifica-se que ela se considera dependente de algo que não seja o Criador, como se houvesse alguma outra força que possa ser uma força de influência sobre ela, tanto boa quanto má. Nós devemos perceber o princípio do não ao outro além dele, acima de todos os obstáculos que intencionalmente nos tiram do caminho, de forma que aprendamos a nos sintonizar com a força, a fonte única. Este trabalho consiste de vários tipos e estágios aparentemente diferentes. Esclarecer a singularidade da fonte, se existem outras fontes ou ela é única, esclarecer a natureza da fonte, se é boa ou má, esclarecer a nossa relação com a fonte, é para si mesma ou para a doação. A pessoa realiza todos os trabalhos relacionados à fonte com o seu vaso, desejo espiritual, pessoal, através da união com todos os outros, e assim se sente como a única criatura. Ela também não une todas as forças agindo sobre ela, ela também une todas as forças agindo sobre ela, todas as várias forças em uma fonte. Em outras palavras, existem vários tipos neste trabalho, dependendo como esses dois, o ser humano e o Criador, se conectam. Mas foi só um pequeno texto para a gente entrar um pouquinho no clima sobre não há outro além dele. Vamos ver quem está conosco. Já temos aqui uns 29 amigos e amigas. Vamos ver, a Gisele de São Paulo, a Sandra de Santa Maria, Maurício de Santo André, Paulo do Guarujá, Geraldo de São Paulo, amigos de Maringá, Paraná, Luiz de São Paulo, temos Neuceni de Porto Velho, bom, Raquel de Brasília, Cláudia de Campinas, Rogério de São Paulo. 29 amigos. Depois vão chegando mais amigos e amigas. Então não há outro além dele. Por que isso é importante, amigos? Porque esse é um dos fundamentos que os cabalistas utilizam em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada espiritual. E como eu falei para vocês, isso, lógico, nós só vamos ter certeza quando nós atravessarmos uma soma, ou a barreira que nos separa da espiritualidade. Por enquanto, a gente toma isso como um axioma, como algo que os cabalistas nos ensinam. E para nós, bom, a gente nem acredita que exista Criador, nós não sentimos isso. Como na Kabbalah não existe algo imaginário, a gente tem que tomar isso como algo que nos ensinam e que nós temos que ver se isso realmente é verdade ou não. Então, o que os cabalistas nos ensinam? Existe um livro chamado Shamat, que é, digamos, o principal livro hoje de Kabbalah prática. Por quê? Porque foi um livro escrito pelo Rabashi, que foi o professor do nosso Rav hoje, Michael Leitner, o Rav Baruch Hashilag, que copiou todas as grandes palestras e todos os grandes discursos do seu pai, Baal HaSulam, o maior cabalista do século passado, e inúmeros acontecimentos e inúmeras fases de sua vida. Shamat significa eu ouvi, ou eu escutei. E lá, como é tudo o que ele ouvia do seu pai, o Rav Baruch Hashilag compilou série de
passagens e de palestras do seu pai, chamado Baba Sulam ou Yehuda Shilak. São cerca de quase 300 fragmentos. E o primeiro destes fragmentos do livro Shamat é o não há outro além dele. E é daí que nós vamos tirar alguns extratos desse primeiro artigo do Shamat, o não há outro além dele, em ou milvador, em hebraico, que nós vamos começar a explicar para vocês um pouquinho essa questão de como os cabalistas nos dizem que, sendo algo bom, sendo algo ruim, sendo um pensamento elevado, sendo um pensamento egoísta, tudo que acontece nessa vida tem uma única fonte chamada Criador. Ok? Vamos pegar alguns extratos aqui que eu separei para vocês. Vamos começar com o primeiro deles. Então, o Rabash, compilando o que o Baal Sulam escreveu, começa assim, o Shamat número 1. Está escrito que não há outro além dele. O que significa que não há outro poder no mundo capaz de fazer algo contra a sua vontade, ou seja, contra a vontade do Criador. E se o homem vê que há coisas neste mundo que negam o domínio do alto, é porque ele quer assim, ou seja, o Criador quer assim. E considera-se uma correção chamada a esquerda rejeita e a direita acrescenta. Ou seja, que aquilo que o lado esquerdo rejeita é considerado uma correção. Isso significa que há coisas no mundo que, por princípio, estão destinadas a desviar a pessoa do caminho correto e mantê-la afastada da santidade. Então, Baal Sulam já começa o seu discurso, no Shamat número 1, dizendo que os cabalistas afirmam que não há outro além dele, certo? E que não há nada, como a gente já viu lá na lição número 4, quando a gente falou em doação e recepção, lembra dos tipos de forças, ou como o homem achava que o Criador agia sobre si, que não existe outras forças, tipo outros deuses, ou, por exemplo, o diabo, ou o espírito, seja o que for. Que, na verdade, existe o Criador, certo? E que tudo vem dele. E que se algumas coisas a gente vê nesse mundo que parecem contraditórias e até negam que existe o Criador, tipo, meu Deus, existe tanta coisa ruim no mundo, como é que existe isso do Criador? É porque o Criador quer que a gente veja dessa forma e não veja o que está por trás. E considera-se uma correção chamada a esquerda rejeita e a direita aproxima. Lógico que aqui nós estamos falando de forças, nós estamos falando da espiritualidade. E na espiritualidade, esquerda é tudo aquilo que tem a ver com desejo, tudo aquilo que tem a ver com deficiência, tudo aquilo que tem a ver com o que deve ser corrigido. E a direita é o contrário, tudo aquilo que tem a ver com luz, tudo aquilo que tem a ver com prazer, com doação, tudo aquilo que preenche estar preenchido. Então, por isso que eles dizem, a esquerda rejeita ou afasta, e a direita acrescenta ou aproxima, certo? E que lógico que o que o lado esquerdo rejeita é considerado uma correção. Por quê? Porque tudo que tem carência deve ser corrigido. No momento que nós corrigimos o que tem essa carência, nós consideramos que houve uma correção. E no final ele diz, nessa primeira parte, que há coisas no mundo que, por princípio, estão destinadas a desviar a pessoa do caminho correto e mantê-la afastada da santidade. Então, às vezes é difícil a gente entender, mesmo quando a gente está no caminho da espiritualidade, por que acontecem tantos obstáculos na vida. Por que muitas vezes a gente parece que tem uma vontade muito grande de caminhar espiritualmente, ou seja, a gente tem vontade de buscar o nosso ambiente espiritual, a gente tem vontade de ler, e outras vezes a gente não tem a mínima vontade, certo? Novamente, os cabalistas dizem que todas essas sensações é porque nós temos isso vindo do Criador. Não é alguma outra força, é porque assim o Criador o quer. Vamos ver, vamos seguir aqui. Então, tudo, segundo a Kabbalah, tem uma única raiz, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, chamada
Criador, ok? E lógico, é difícil para nós, muitas vezes, atribuir esses exemplos para o Criador. Por quê? Porque, primeiro, nós temos a grande pretensão de achar que as coisas boas foram devido ao nosso próprio esforço e que as coisas ruins foram, a culpa é dos outros, né? Então, a gente está sempre atribuindo coisas, né, que nos molestam, né, a outras fontes e não ao Criador. Nós vamos continuar no livro Shammai, tem mais uma partezinha que é legal para a gente colocar aqui para vocês. Então, o Baal Sulam continua. Tá, um pouquinho aqui que entrou. Então, ele continua. Então, essa pessoa entende que ninguém pode ajudá-la a não ser o próprio Criador, ou seja, quando ela se vê afastada. Isso faz com que ela dirija um pedido sincero ao Criador para que abra seus olhos e a aproxime da eterna adesão a Deus, ou ao Criador. Ela compreende, então, que todas as rejeições que experimentou vieram do Criador. Então, o que os cabalistas estão nos dizendo aqui? Mesmo quando nós vemos que tem coisas que negam o domínio do alto, ou que tem coisas que nos afastam de nos aproximarmos do Criador, é porque o Criador quer que nós busquemos a sua ajuda, que nós queiramos desenvolver um pedido sincero. Nós falamos isso a semana passada, lembra quando a gente falou que nós temos só um ponto no coração, e o ponto no coração ainda não é o desejo de doar. O ponto no coração é o desejo de desejar doar. Significa que, ao desenvolvê-lo, junto com outros amigos, um dia esse ponto vai se transformar no desejo de doar, que a gente chama de alma. Mas não é a alma ainda. É como uma semente, né, amigos? A semente ainda não é o que virá dela. Ela é a origem, mas não é. Por exemplo, uma semente de milho não é um milho ainda. Vai se transformar, ela vai apodrecer, ela vai estourar, né, vai germinar e daí vai nascer um pé de milho. Então, a mesma coisa, do nosso pequeno pontinho do coração, que é a aspiração de um dia ter o desejo de doar, certo? É o princípio de querer um dia doar. Nós vamos plantá-lo no ambiente correto e daí vai nascer, né, o que a gente chama de alma. E é por isso que muitas vezes, por isso que ele está dizendo, que quando nós estamos no ambiente correto, sempre que nós temos uma obstrução, sempre que nós temos um rechaço, sempre que nós temos uma dificuldade, nós não vamos embora, ao contrário, nós começamos a perceber que nós temos que desenvolver um desejo sincero, que talvez o nosso desejo ainda não seja aquele desejo de realmente querer a espiritualidade. É um desejo, a gente quer chegar lá, mas talvez esse desejo ainda seja um desejo egoísta, e não aquele desejo realmente o mais sincero que nós temos. Vamos seguir. Então, o Baal Sulam diz, isso significa que as rejeições que a pessoa experimentou não aconteceram por sua culpa, ou porque não era capaz de prosseguir, mas sim porque essas rejeições são para aqueles que verdadeiramente querem se aproximar do Criador. E para que essa pessoa não se satisfaça apenas com um pouco, mais precisamente, para que não permaneça como uma criança sem conhecimento, ela recebe ajuda do alto, de modo a que não seja capaz de dizer, graças a Deus, ela observa a Torá e pratica boas ações, portanto, o que mais poderia pedir? Então, não são só a prática de ações, ela começa a desenvolver um desejo. Ela começa realmente a querer alcançar o Criador. Só se essa pessoa tiver um verdadeiro desejo, ela receberá ajuda do alto. E lhes são mostradas constantemente as suas faltas no estado atual. Isto é, são enviados pensamentos e opiniões que trabalham contra seus esforços. E isso é para que ela veja que não está unificada a Deus. E quanto mais supera, mais percebe o quão longe da santidade se encontra, por comparação aos outros que se sentem unificados a Ele. Então isso nos traz uma coisa muito interessante, que é
como nós vemos e como a Kabbalah percebe o progresso espiritual. Vamos tentar colocar aqui para os amigos. Porque nós sempre imaginamos que, vamos de novo, né, o nosso bom e velho modelo de 3 flechas. Primeira fase, né? Segunda fase. Terceira fase, certo? Então, craques. Então, estrutura da criação, desenvolvimento de cima para baixo, né? Surgimento da luz, que cria o vaso, e o afastamento do vaso através dos mundos. Ok? Fase número 1. Fase número 2, desenvolvimento do nosso desejo. Em todas as suas 4 modalidades. Inanimado, vegetal, animal e falante. Ok? Então vamos lá. Desejo pessoais, né? Por sexo, fome, abrigo, desejos por dinheiro e posses, desejo por conhecimento, poder e fama ou honra, e o quarto, o desejo espiritual, o ponto no coração. Tá? Então, nós estamos aqui. Toda essa parte aqui corresponde ao que antecede a ascensão espiritual, que é a fase número 3. Isso se chama período de preparação. Quando nós temos já o ponto no coração, nós falamos isso lá na lição número 5 sobre a liberdade. Nós já começamos a ter um certo livre-arbítrio. Não é o livre-arbítrio ainda quando nós tivermos já essa qualidade de doação desenvolvida em nós. Certo? Quando nós tivermos a alma desenvolvida propriamente dito em nós. Então nós já temos o quê? Um ponto no coração, que é a aspiração ou desejo pela espiritualidade, e o coração propriamente dito, ou todos os nossos desejos egoístas. Então nós já temos uma certa liberdade de escolha, onde nós vamos querer desenvolver, quais as prioridades que vão ser na nossa vida, onde nós vamos desenvolver esse ponto no coração, em que ambiente, etc, etc. Como que nós vamos usar nosso tempo livre, sem deixar, isso é muito importante, né? Sem deixar as responsabilidades que nós temos aqui. Isso foi perguntado muito no Facebook. Nós continuamos trabalhando, nós continuamos com a nossa família, nós continuamos com todas as responsabilidades. Ninguém vai embora, né? Bom, pessoal, vou desenvolver o ponto no coração. Né? Nós temos todas as nossas obrigações aqui embaixo. A questão é quais são as prioridades e o quanto que eu vou me dedicar a uma coisa ou outra. Quando nós desenvolvemos espiritualmente, a gente sempre imagina assim, não, isso aqui vai ser uma linha reta, como está mostrando aqui, né? Não, isso aqui é tranquilo. Né? Eu vou acender e vai ser tudo uma linha reta. Só que não é bem assim. O melhor desenho para isso é como se nós utilizássemos o nosso pontinho no coração aqui, e o desenvolvimento é mais ou menos assim. Aqui. Por quê? Porque nós vamos sempre desenvolvendo 2 coisas em nós. O desejo de receber, certo? Ou o ego, ou o egoísmo, e o desejo de doar, ou a luz. Cada vez que nós desenvolvemos ou nos é revelado uma parte de ego, nós sempre buscamos algo que venha corrigir isso aí, ou a luz que reforma. Ok? Quando nós corrigimos, nós progredimos mais um pouco. Vamos para cá.
Revelamos mais um pouquinho. Mesma coisa, carência, egoísmo, pensar só em si, né? Não querer saber nada do outro. E com a ajuda do ambiente, dos livros e do Ravi, nós atraímos a luz que reforma, corrigimos isso e progredimos. Acho que nós estamos falando de forma geral, né? Isso aqui não é... Nos níveis mais avançados do estudo, vocês vão aprender como que a gente desenvolve tudo isso. Mas não sempre vamos desenvolvendo, isso que é legal, isso que é importante a gente aprender. Nós vamos desenvolvendo uma linha média, que a gente chama, que é um equilíbrio entre o ego, que é desenvolvido a carência, e a luz, que é atraída para corrigir esse ego. Ok? E assim nós vamos crescendo espiritualmente. Mas o mais importante é que sempre esse desejo de receber também aumenta, também cresce. Porque às vezes a gente fica pensando, nós vamos desenvolver espiritualmente, parece que o meu ego vai ficando menor, o meu desejo de receber vai ficando menor. Negativo. O nosso ego fica cada vez maior, o nosso desejo de receber fica maior ainda, só que acima dele nós vamos colocando esse ponto no coração, ou essa alma que vai crescendo cada vez mais com a ajuda da luz. Então, por isso que nós sempre vamos ter estágios cada vez maiores de obstruções, de sensação de egoísmo, de querer qualquer coisa menos a espiritualidade. E aí vem a ajuda do ambiente, a ajuda do grupo, certo? E aí vem o quê? O pedido ao Criador. Então, por isso que é colocado lá no chamate que quanto mais a gente acende, pode vir a sensação de rejeição, de que ao invés de a gente avançar, parece que a gente está retrocedendo. Mas não é que a gente está retrocedendo, é que um novo nível de egoísmo está sendo desenvolvido. Os cabalistas também colocam esse desenho dessa forma aqui. Ó. Vamos colocar aqui para vocês. Nós temos... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu até apagar esse desenho aqui. Eles gostam de colocar isso aqui como uma escada. Então é como se eu tivesse nível 0, depois nível 1, depois nível 2, depois o nível 3, certo? Então nós estamos aqui, no 0. Nós queremos ir até o nível 1. Num primeiro momento, parece que a gente está, né, se desenvolvendo. Só que quando nós temos que dar um salto para o nível 1, sempre nós temos uma obstrução, sempre nós temos algo de rechaço. Isso é o quê? Isso é o ego ou o egoísmo que nós temos que transcender para chegar ao nível 1. E esse salto aqui, a gente só consegue com a ajuda do grupo, do Rav, e principalmente da luz que reforma que a gente atrai. E a sensação, quando nós chegarmos no nível 1, é uma sensação também de que nós atingimos a espiritualidade, até um certo ponto. Quando nos depararmos com a obstrução ou o que nos impede de chegar ao nível 2, ou uma revelação de uma nova fase, de uma nova dificuldade. E assim que nós vamos ascendendo. Então é como se a ascensão, uma outra forma que os cabalistas gostam de colocar, é assim. Deixa eu apagar essa última aqui. Nós estamos aqui, certo? Nível 0. Nós queremos chegar até aqui, fim da correção. Sempre nos é revelada uma carência. Então é como se fosse menos 1.
disso, nós solicitamos a luz que reforma e conseguimos corrigir esse -1. Mais 1. Depois, nos é revelada uma carência maior ainda. -2. Nós atraímos a luz, junto com os amigos, junto com a luz que reforma, e corrigimos esse nível, +2. Depois de nos revelada uma carência maior ainda, -3. E assim sucessivamente. Por que a gente está explicando isso? Porque esse princípio do não há outro além dele é para a gente entender que todo o nosso progresso, mesmo quando o nosso ego vê as coisas sempre julgando pelo doce ou amargo, ou seja, é uma coisa ruim para mim, é amarga, então eu considero mal. É algo bom para o meu ego, é doce, eu considero bom. Na verdade, isso é o nosso ego nos causando uma trapaça. O que o Criador quer é enviar para nós sempre coisas que nos façam avançar, mesmo quando aparentemente parece uma obstrução. Por quê? Porque Ele quer que a gente se volte a Ele, peça ajuda a Ele. Lógico que a Kabbalah ensina que a gente pode pedir ajuda a Ele ou por meio do nosso grupo, dos nossos amigos. A gente pede, lógico, ao Criador, mas a gente também pede ajuda ao ambiente. A gente pede ajuda através das lições, através do que a gente vai ler, através do que a gente vai estudar, através do rádio que vai nos ensinar como caminhar. Enfim, tudo isso a gente vai utilizando como ambiente. Por quê? Porque a gente entende que não há outro além dele, que todas essas coisas vêm do Criador. Vamos seguir? Vamos ver aqui. Então, tudo que vai acontecer na nossa vida vem do Criador. Por quê? Porque Ele quer que nós nos aproximemos dele. Ok? Então, cada desejo, cada pensamento, cada evento, tudo que acontece conosco vai vir dele. A questão é que, num primeiro momento, a gente não entende isso. E a gente começa a justificar achando que existem outras forças. E isso na Kabbalah se chama o quê? Idolatria. Idolatria não é só a gente achar, né, ou adorar outros deuses, não. É a gente imaginar que tudo que acontece na nossa vida vem de outras fontes, e não do Criador. Então a gente vai aprendendo e vai descobrindo, porque isso é nós temos que chegar a essa realização de que essas forças, que às vezes se revestem como o nosso chefe, problemas na família, problema financeiro, seja o que for, no fim das contas, é o Criador querendo nos dirigir para que nós nos aproximemos dele. Seja por meio do ambiente, seja por meio da nossa realização espiritual, ou seja por meio da oração, do que a gente vai pedir, por meio das dificuldades que a gente vai alcançando no caminho. Para a gente sempre desenvolver aquilo que a gente falou antes. Desenvolver esse ponto no coração no primeiro momento, e depois desenvolver a alma, porque existem 125 degraus de ocultação, 125 véus que nos afastam da adesão completa com esse Criador. Então, idolatria é quando a gente atribui, né, coisas que não têm a ver com o Criador. Outro conceito que é muito importante é o conceito do que a gente chama de fé, ou realização espiritual. Nós entendemos na Kabbalah, diferente do que a maioria das pessoas pensam, que fé não tem a ver apenas com aquilo que eu acredito. Uma crença, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé no Criador, como uma crença. Para a Kabbalah, fé é realização espiritual. É como se a gente tivesse uma convicção, como a gente realmente tivesse alcançado aquilo. Então, fé é quando a gente tem essa certeza, a certeza da qualidade de doação. É quando a gente realmente atinge um nível em que a gente tem a certeza daquilo que foi alcançado. Ok? Então, quando a gente realmente alcança um nível de realização espiritual, um nível de doação, a gente alcança o que a gente fala de fé. Ok? Vamos ver se tem alguém perguntas. Hoje o pessoal está tímido aí para as perguntas. A Raquel colocou uma aqui, vamos ver.
Não há outro além dele significa que não existem outras entidades que se relacionam com os humanos ou que possa existir, porém todas elas seguem um plano projetado pelo Criador e agem conforme a vontade dele. Isso, o que na verdade acontece é que todas as forças, tudo aquilo que para nós parece negativo, positivo, né, a favor ou contra, obstrução ou avanço, tudo isso vem do Criador. Porque ele fez todo um plano perfeito. Qual é o plano do Criador que a gente estudou lá no início, lá naquele pensamento? De fazer o bem às suas criaturas. Existe uma outra coisa que os cabalistas falam, que o Criador é o bom que faz o bem, para o bom e para o mal. Isso às vezes também é algo difícil, que só com muito tempo e muita realização espiritual a gente vai ter certeza disso. Primeiro, que ele é o bom, ou seja, que dele só vem coisas boas. E que ele só faz o bem, não há nada de mal no Criador. E que ele só faz o bem tanto para aqueles que a gente considera bons, como para aqueles que a gente considera maus. Então isso são níveis, amigos, de realização espiritual que no primeiro momento a gente toma como verdade. Toma, não como verdade, desculpa, como uma hipótese, em que a gente vai, a partir da nossa caminhada espiritual, como a gente falou de novo, ver se realmente é verdade ou se a gente desaprova o que os cabalistas nos ensinam. Esse é o caminho da Kabbalah. Né? Tomar esses conceitos como uma hipótese, lembra, nós somos os cientistas da nossa própria realização espiritual, e ver se isso realmente é uma verdade ou não. Ok? Bom, aí surgem várias perguntas, vocês não colocaram aqui, mas eu vou colocar para vocês. Várias perguntas nessa caminhada. Bom, se tudo vem do Criador, certo? Então eu sento e não faço nada? Se tudo vem do Criador, né, então não preciso realizar nada? E é isso, são coisas que têm vários princípios, né, que ensinam, e o principal na Kabbalah é uma pergunta que foi feita que diz o seguinte: se eu não for por mim, quem será? Ou se eu não fizer por mim, quem o fará? Ok? E aí surgem duas grandes propostas que a Kabbalah nos ensina. Por quê? Porque nós temos vários ensinamentos que dizem o seguinte: não, graças a Deus, o Criador, temos que agradecer sempre ao Criador. Ou outros ensinamentos que dizem não, tudo é o ser humano que faz. A Kabbalah nos ensina que nós temos que chegar a essa realização, lembre-se, de que não há outro Criador, depois que nós progredimos espiritualmente. Então nós temos o nosso esforço, nós temos a parte que cabe a nós agir. Por quê? Porque o Criador quer que nós cheguemos a essa realização espiritual. Certo? É a mesma questão que a gente falou antes, né, em outras lições. Por que o Criador não se revela para nós? Por que ele não aparece? Porque já não nos criou perfeito. Porque não é isso que o Criador quer. O Criador quer que nós recebamos todo o bem e a abundância que Ele quer nos dar. E Ele também quer que a gente chegue a essa realização espiritual de que não há outra além dele. Então existe um princípio cabalístico que diz que depende de nós, no primeiro momento, nos esforçarmos para atingirmos a realização espiritual de que não há outro além dele. Nós temos que nos esforçar. Então, num primeiro momento, a gente sempre se esforça. A gente sempre busca isso através das 3 ferramentas que nós temos: o Rav, os livros e o grupo. Ok? Então, se eu não for por mim, quem será? Se eu não fizer, quem fará por mim? E no final, quando nós já tivermos alcançado a realização espiritual, é que nós vamos ter a compreensão de que tudo foi feito graças a esse Criador. Lógico que isso, amigos, tem uma grande passagem que eu vou colocar para vocês. O Baal Sulam nos ensina isso, que em todos os nossos dias é como se nós tivéssemos que acordar durante o dia e dizer: se eu não fizer, quem fará por mim? Ou seja, eu vou me esforçar o máximo possível hoje para atingir a realização espiritual. E no fim do dia, quando nós tivermos já encerrado, agradecemos ao Criador que tudo foi graças a Ele. Vamos colocar essa passagem para vocês aqui. Eu separei
Vamos colocar aqui. Vamos parar aqui. Então, o Barra quer colocar... Então, Barra escreve sobre a combinação correta desses dois enfoques também a nível material. Esses dois enfoques que eu falei para vocês, né? Se eu não for por mim, quem será? E não há outro além dele. O homem, antes de sair para trabalhar, deve separar seus pensamentos da divina providência e dizer: se eu não me preocupar por mim, quem o fará? E deve imaginar-se como todos os materialistas para ganhar, como eles, seu salário. Mas à noite, quando regressar ao seu lar com salário, Deus nos livre que chegue a pensar que foi pela sua grande engenhosidade que ganhou o dinheiro. Deve pensar que, mesmo se houvesse passado o dia inteiro no sofá, o dinheiro estaria em suas mãos, pois assim o Criador programou com antecedência e assim deve ser. É assim no material e muito mais ainda no espiritual, como explicamos anteriormente. Então, esse é um princípio espiritual que nós sempre vamos tomar, que nós precisamos realizar, nós precisamos agir e depois agradecer de que tudo vem do Criador. Vamos ver se tem mais perguntas. Aqui. Uma pergunta do André. Então, toda a corrupção do mundo é feita pelo próprio Criador? Bom, mas aí vem a percepção da realidade. Lembra-se, né, André, que a gente falou que a corrupção do mundo, ela vem pela nossa percepção corrompida da realidade. É a mesma coisa a noção de bem e de mal. Né? Por quê? Porque a gente não sabe qual o plano final. Isso nós vamos falar na próxima lição. Quando a gente falar sobre o caminho do sofrimento, ou o caminho natural de desenvolvimento, e o caminho da luz, ou o caminho da Kabbalah. Como que nós entendemos como as coisas se desenvolvem? Porque tudo tem um plano. Tudo tem um plano da criação, certo? E num primeiro momento, muitas coisas que para os nossos olhos parecem corrupção e parecem que nos levam a um lado, digamos assim, errado, às vezes nos servem para ver a nossa verdadeira natureza egoísta e nos permitir que a gente busque a correção. Certo? Então é a mesma questão que a gente diz assim, puxa, mas então do Criador vem as guerras, as epidemias, a fome, né? Vem as catástrofes. É que a gente não sabe qual o plano da criação e o quanto que essa natureza, né, que seria a forma física dessa lei de doação e amor chamada Criador, o quanto que isso nos faz evoluir. Então, muitas vezes, coisas que parecem ruins no primeiro momento, é a grande oportunidade, o grande salto para a revelação do mal. Porque a revelação do mal é o princípio da correção. É o princípio para nós descobrirmos o quão corruptos nós realmente somos. O quanto nós realmente só pensamos em nós. O quanto nós queríamos sempre aquela fórmula de maior prazer, menor sofrimento. Ou sempre ganhar à custa dos outros. Ou o que é meu e o que é teu é meu. E o que é dela é meu. O que é de todos vocês é meu também. E meu, 100%. Certo? Então, muitas vezes, a luz do Criador, ela nos mostra, não é que dela veio a corrupção. Ela, na verdade, está nos mostrando quem nós somos. Quem nós realmente somos. Para que, a partir daí, a gente busque a nossa correção. Vamos, outra pergunta. Então, somos todos partes do Criador? Bom, nós viemos desse Criador. Isso a gente já sabe. Né? Agora, qual o nosso verdadeiro papel junto ao Criador? Nós só vamos descobrir, lembre-se, depois que nós chegarmos ao fim da correção, e a partir daí a gente começar um outro processo, que é o processo de equivalência de forma junto a ele. Outra pergunta aqui. Se ele é a fonte de tudo, como a Kabbalah explica o livre-arbítrio? Bom, isso a gente já estudou, lembra, na lição número 5. Que o livre-arbítrio ele só vai vir
quando nós tivermos realmente desenvolvido o que a gente chama de alma. E aí sim nós vamos conseguir determinar todas as forças que existem e o que vem realmente através do que o nosso ego ordena e do que a gente quer, ok? Outra pergunta. Tudo que fazemos desde o nascer é obra do Criador. Porém, pensamos que somos nós que fazemos. Sim, essa é a ideia. A ocultação que nós não temos da percepção da luz do Criador é que nós não percebemos a ação do Criador. Assim como a gente não percebe todo esse plano já programado para nós nos desenvolvermos. Então, nós sempre estamos achando que nós que decidimos, nós que fazemos, nós que optamos, como na verdade não. Existe um plano e isso vem do que a gente já falou em outras lições, chamadas Reshimon, ou essas reminiscências espirituais que vão sendo revelados em cada um de nós, nos obrigando a nos desenvolver. Na próxima lição, nós vamos aprender como que nós vamos desenvolver. Se nós vamos nos desenvolver por meio de golpes, como se nós fôssemos empurrados por trás por todas as obstruções e dificuldades que apresentam e aparecem na nossa vida, ou se nós vamos antecipar aos problemas e avançarmos antes desses golpes surgirem. Uma outra pergunta. Se não temos livre-arbítrio, então não há pecado. Bom, na verdade a gente sempre fala que aqui, se pecado fosse realmente verdadeiro, nós só pecaríamos, porque nós somos tudo desejo de receber, né, amigos? Sempre nós queremos aqui embaixo, enquanto nós não temos a realização espiritual, tudo que nós realizamos é desejo de receber. Com a intenção egoísta, por mais que esteja vestido num véu de aparente doação e bondade. Vamos ver a última pergunta. No momento que se pede durante a oração ao Criador, não é um ato egoísta. Neste momento é o despertar do livre-arbítrio, ou vem do Criador. Eu acho que deve ser uma pergunta, né? Eu vou fazer como pergunta. No momento em que se pede durante a oração ao Criador, não é um ato egoísta? Neste momento é o despertar do livre-arbítrio, ou vem do Criador? Bom, aí vem aquela questão que a gente colocou lá na lição número 5. Quando nós começamos o despertar do ponto no coração, esse despertar do ponto no coração vem pelo Criador. Agora, como que nós vamos desenvolver esse ponto no coração, com que velocidade ou como, já é um certo princípio de livre-arbítrio. Um princípio de como a gente quer realizar isso, certo? Então, nós temos que buscar o ambiente correto, os livros corretos, um RAF que nos ensine como que nós vamos desenvolver esse desejo pela espiritualidade. Ok? E outra questão sobre oração, a gente pode falar, temos mais uns minutinhos antes de nós passarmos para o nosso amigo Giro e o Náudio, nós temos que entender uma questão chamada oração na espiritualidade. Deixa eu coloco aqui. Vou fazer um desenho. O que nós normalmente aprendemos? Nós normalmente aprendemos o seguinte. Nos conta que está aqui o Marcelo. Certo? Nós estamos aqui no nosso mundo. Ou o mundo material. E aqui está o outro mundo, o outro lado, ou o mundo vindouro, também chamado de mundo espiritual. Vamos dizer que aqui nós tenhamos, colocar o quê? Uma doença. Acho que a doença aqui é para simbolizar tudo aquilo que seja uma obstrução, tá, amigos? Pode ser falta de trabalho, pode ser
de uma depressão, né? Falta de vontade para fazer as coisas, seja o que for. Digamos que aqui está o Criador, ou o que a gente chama de luz espiritual, porque nós não temos, né, a ação desse Criador. Na Kabbalah, primeiro, oração, assim como a questão, o que a gente chama de fé, é um pouquinho diferente do que a gente chama de oração, o que normalmente a gente conhece. Para nós, né, que nós crescemos num ambiente judaico-cristão e outras religiosidades que a gente tem a noção de que não, eu tenho um problema, eu vou recitar uma certa oração, eu vou pedir fervorosamente, ou eu vou tentar barganhar com esse Criador, esse Deus, seja o que for, qual for essa força superior que eu chamo, e com isso eu ilumino a doença e vem o que eu chamo de saúde, certo? Eu vou orar, fazer uma oração, recitar uma oração, ou dizer que não, se eu fizer isso, se eu conseguir minha saúde, eu vou, né, fazer 50 mil coisas. Para Kabbalah, oração nada mais é do que o nosso desejo mais sincero, mais profundo e mais sincero que a gente tem. Ok? Parece difícil e vai levar muito tempo, às vezes, para vocês que estão começando a entender esse conceito. Então, por isso que a oração não pode ser só algo que a gente diga da boca para fora. Não pode ser só palavras soltas ou algo que eu queira agora. Né? Por exemplo, eu estou doente, né? Então parece que esse desejo, agora eu só quero saúde. Ok? E tem outra questão. Na Kabbalah, a gente não pede para que isso aqui saia. A gente pede para que essa força faça que eu me corrija, para que ao me corrigir, isso aqui também seja corrigido. A gente não pede para a obstrução sair, a gente não pede para que o que venha como obstrução, que para nós também vem do Criador, ou seja, não há outro além dele, vem dele, ele me mostre por que isso está acontecendo. Que eu entenda por que isso está vindo. Se vocês leram no livro, existe um paralelo com o que a gente fala nas 4 fases da luz direta. Se vocês lembram da lição passada. Na Berinah Shoresh, ou a raiz, é a luz do Criador, certo? Berinah Aleph é a luz do Criador que cria o vaso e o preenche completamente. E ela possui 2 subfases, lembra? Na primeira parte, é só o vaso sentindo o prazer que vem da luz. E na segunda metade, da primeira fase da luz direta, o Berinah Aleph, ele começa a perceber quem está mandando. E é esse discernimento que a gente vai aprender na Kabbalah prática. Primeiro, a gente sente o prazer ou a dor, ou o desejo, da onde que está vindo. Mas o mais importante, com que intenção, quem que está mandando isso? E é isso que a gente vai desenvolver. Assim como nós vamos desenvolver que a verdadeira oração é um dia realmente querer a nossa correção. Por enquanto nós temos várias orações durante o dia inteiro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Parece que aquilo é a coisa mais importante. Então é como se a gente orasse várias coisas. Um dia nós vamos aprender a ter uma única oração. Querer a nossa correção. Buscar a nossa correção. Independente do que aconteça na nossa vida. Independente se for alguma coisa doce ou aparentemente positiva, ou uma coisa amarga, aparentemente negativa. Para o nosso ego. Só para o nosso ego. Nós vamos aprender a reverter o que a gente chama de doce ou amargo
que é a visão do ego, para o verdadeiro e falso. Ou seja, isso aqui está me levando para a minha correção espiritual, para o meu desenvolvimento espiritual, do meu ponto no coração, ou é falso e não está me levando para isso? E aí a gente vai aprender a desenvolver a verdadeira oração. Então, lógico, esses são conceitos que a gente vai colocando aqui no nível fundamental. Depois do nível intermediário a gente vai aprofundar mais com vocês. O Ravi Light vai aprofundar mais ainda, certo? E é assim que a gente vai desenvolvendo espiritualmente. O mais importante dessa lição é entender isso, que os cabalistas dizem que não há outro além dele, que tudo vem dessa fonte chamada Criador, e que ele só quer o nosso bem. Por mais que agora, num primeiro momento, o nosso ego veja como parece que algo veio de uma força ruim e algo veio de uma coisa boa. Por quê? Se é uma coisa boa, veio do Criador. Se é uma coisa ruim, veio de uma outra força. Eu peço para o Criador para que ele elimine essa força. Não. Tudo vem do Criador. Tudo é para nos desenvolver espiritualmente. O que a gente tem que entender é como lá na fase número 1. Eu vou ficar vendo só o que vem, entra primeiro dentro do meu vaso, ou seja, o meu desejo, é doce ou é amargo, é bom ou é ruim? Ou ao contrário, eu começo a perceber quem está me dando isso. E eu quero ser igual a ele. Ou seja, eu quero alcançar a fase número 2, lembra Berinabete, ou a fase número 2 da luz direta, de querer ser como ele, ter uma equivalência de forma com ele. Ok? Perguntas? Mandem no fórum, mandem no Facebook. Nós estamos aí para ajudá-los, amigos. Vamos passar a lição para o Naldo e o Gerra. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite a todos. Hoje já chegamos ao nosso 7º workshop, como tópico não há outra além dele, né? E é um grande prazer de ver como, de acordo com suas respostas e também suas perguntas, que todos já estão muito avançados. Eu penso que o Marcelo e o Naldo estão, e concordo também isso. E vocês têm que saber que, para mim, por exemplo, demorou muito mais tempo para aprender, sentir o mesmo nível do que vocês já estão. Então, eu acho que tudo o que vocês precisam fazer é continuar participando como vocês já estão fazendo, e com muita paciência, muita fé, e assim vão beneficiar muito através do grupo, os livros e o RAF, como o Marcelo já falou, e seus esforços para a conexão. Então, hoje vamos fazer mais um workshop com o nosso amigo Náudio, que vai conduzir, e queremos pedir, com gentileza, caso que não conseguem falar, para adicionar suas respostas escritas no chat abaixo, no momento em que é sua hora de falar, ou depois. Se possível, não antes, para evitar que nós vamos pular alguém. Então, agora vamos passar para o Náudio e desejamos um bom workshop para todos. Obrigado, amigos. Obrigado, Gerra. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês. E vamos agora, mais uma vez, para a nossa parte prática da Kabbalah. Assim. Vamos realmente poder tentar, assim, nos esforçar para tentar sentir o que é este, não há nada além dele, assim, que a gente não seja, assim, não tenha uma fé cega e graças a Deus o Criador faz tudo e tudo bem, sim, que a gente consiga, de certa forma, querer, desejar, sentir, querer, desejar chegar a este estado, a essa percepção, a essa compreensão de tudo que a gente aprendeu nessa primeira hora de aula, porque por mais que a gente decore todos esses gráficos e nomes e tudo mais, no fim das contas, se a gente não tiver a sensação, a gente não vai conseguir adquirir nada exceto uma sabedoria que só serve para inflar o nosso ego. Então, com o workshop, a gente vai conseguir, de fato, internalizar o que a gente aprendeu e, ainda mais do que isso, chegar ao estado de percepção deste, não a outro além dele, que é o que nós queremos. Então, vamos lá. Como de costume, de praxe, vamos assistir o nosso conhecido videozinho com as regras do workshop.
Vamos lá. Compartilhar o som. כללי הסדנה. בסדנת חיבור אין חשובים יותר או חשובים פחות. כולם שווים וחשובים מאוד. אנחנו לא שוללים ולא נאבקים, אלא רק מוסיפים. הפתרון האמיתי לא יגיע מידע או יכולת הדיבור, אלא רק מהחיבור. בהצלחה. Bom, então vamos passar para a nossa primeira pergunta. Opa, só um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Nossa primeira pergunta, que diz assim, vou colocar no chat para vocês. A gente vai começar, nós estamos em 25 participantes, a gente vai começar do começo, não vai seguir a ordem que a gente parou outra vez, que vai dar para todo mundo responder 2 vezes cada pergunta, bem tranquilo. Então, a gente vai começar em ordem alfabética. Eu vou pôr a pergunta aqui para nós, que diz assim: quando não há outro além dele, e ele é o bom que faz o bem, o que nos falta para perceber que realmente é assim? De novo, quando não há outro além dele, e ele é o bom que faz o bem, o que nos falta para perceber que é realmente assim? Então, vamos lá. Vamos chamar nosso primeiro amigo para falar. Acho que eu vou só remanejar aqui a Patrícia. Baixar a mão dela, pronto. André Pereira, por gentileza. Boa noite, amigos. Certo. Então, ao meu ver, é uma coisa... o que falta mesmo é o alcance, né? A gente tem que adquirir a realização espiritual para isso, de forma que a gente venha perceber todas as ações que estão ocultas de nossos sentidos. Ações do Criador, eu digo. Obrigado, André. Antônio. Eu acho que o Antônio... Antônio, pode falar? Não preciso, vou falar abobrinha de novo. Essa daí eu vou... Não, hoje eu vou pular mesmo. Melhor do que falar abobrinha. Desculpa aí. De nada, Antônio. Obrigado. Obrigado por falar, por compartilhar, inclusive. Às vezes a gente tem essa insegurança, mas fiquem à vontade, amigos, podem falar o que vocês tiverem o desejo de falar. O importante aqui, se está na direção da conexão, é bem-vindo. A sabedoria aqui é uma coisa que a gente vai aprendendo que ela é só um meio para que a gente alcance a conexão. Então, muito obrigado, Antônio. É louvável a sua atitude. Obrigado, viu? Vamos passar para o Carlos Alberto Martins. Acho que o Carlos deve estar com o microfone, sem microfone. Então vamos passar para o Cláudio Carvalho. Cláudio Carvalho, pode falar? Ele está sem mic também. Então vamos passar para a Evanete Santos. Acho que a Evanete deve estar sem microfone. Não estou conseguindo abrir por aqui. Fabiano Cunha. Fabiano, pode falar? Consegue falar? Fabiano escreveu, nos falta aceitar e receber tudo que ele quer nos dar.
doar. Obrigado, Fabiano. Áudio? Geraldo. Boa noite. O que eu tenho entendido que não há nada além dele e que o bem ou o mal que acontece no dia a dia tem que ser trabalhado, né? E como que podemos fazer isso? É a nossa percepção que muda, nunca o Criador. Quem pode modificar somos nós, né? Então, eu acho que falta seria isso. Obrigado, Geraldo. Gisele Carvalho. Dá para ouvir? Podemos ouvir. É que eu estava na dúvida se esse fone tinha microfone ou não. O que eu entendi que o que falta para a gente é entender que, mesmo quando a gente tem a percepção de que o que vem para nós é ruim, é uma coisa boa porque faz a gente progredir espiritualmente. É isso. Obrigado, Gisele. Helena Benatti. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. O que eu entendi é que tudo vem do Criador. Então, o que para a gente às vezes parece ser bom ou mal, vem do ponto de vista de cada um. O que para a gente é mal, na verdade, é apenas para a nossa correção, para a gente compreender a verdade do Criador, né? E querer ser como Criador. É mais ou menos isso. Obrigada. Obrigado você, Helena. Obrigado. Ionaldo. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Perfeito. Como os colegas já falaram aí, né, que não há outra além dele. Tudo que vem para a nossa correção, né? Como está escrito no livro de Isaías, né, 45, versos 7, se não foi colocado, se eu crio bem, eu crio mal, né? Na linguagem da Cabala, se eu estiver equivocado, me corrija. Não existe o mal. O mal é a ausência de luz, né? Ou desconexão, como alguns cabalistas falam, né? Se nós não cumprirmos nessa vida, cumpriremos em outra, né? Como diz o Baal Hassulam, que morrer nesse mundo de material é como se trocasse de roupa velha e colocasse uma roupa nova, né? Então, é o pouco que eu entendi, né? É para a nossa melhoria, né? O Eterno está no controle de tudo, né? Obrigado, Ionaldo. Bom, antes de passar para a próxima amiga, vamos passar para a próxima pergunta, que diz assim: qual é o processo pelo qual passamos para determinar que o Criador governa todo o mundo? De novo, qual o processo pelo qual passamos para determinar que o Criador governa todo o mundo? Pergunta no chat. Vamos passar para a próxima amiga, que é a Sandra Ilha. Tá dando? Perfeito. Eu acho que qual o processo? Qual o processo pelo qual passamos para determinar que o Criador governa todo o mundo? Eu acho que é o processo de entendermos que não existe nada além dele e que ele, tanto as coisas boas como as coisas ruins, tudo provém dele e todas essas coisas são para que nós possamos nos melhorarmos e fazer adesão com ele futuramente. Uma coisa assim. Muito obrigado. Luiz. Palavras e nossas ações.
E isso vai nos tornar sempre estar ligado ao Criador. Muito obrigado, Luiz Carlos. Márcia. A Márcia escreveu o processo de desenvolvimento espiritual, o processo de desenvolvimento da fé. Pode seguir, Náudio. Maria Lúcia Jorge. Desejo. Muito obrigado. Vamos passar para a Neuceni. Ou Neuceni Boeri. Neuceni, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu acredito que seja a transformação do desejo de receber em doação, em você, ao invés de você receber só para si, você doar. Você transformar esse desejo, que é, no caso, você restringir ao ego. Você aprender a parar de receber e começar a doar. Penso que seja isso. Muito obrigado. Odete. Boa noite a todos. Eu penso que com o Criador. Patrícia. Patrícia, você pode falar? Pode falar, Patrícia. Quer responder a pergunta do workshop? Boa noite. E agora que eu consegui instalar o Zoom, né? E agora que eu comecei a assistir, agora que eu consegui me organizar. Então, seja bem-vinda. Obrigada. E boa sorte com o Zoom. Se tiver alguma dúvida, pode postar a pergunta. Eu entendo que o processo, o programa do Criador, ao qual o nosso ego entende como bom ou ruim, mas é o processo através desse bem e mal que acontece a nós para entendermos o Criador, entendermos que Ele é o todo, né? Obrigado. Obrigado, Paulo. Rodrigo Batista. Olá, boa noite a todos. Então, hoje eu não tenho muito a agregar, não. Eu vou só ficar sem responder essa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por estar aqui. Sandra Denise. Boa noite, estão me ouvindo? Perfeitamente. É o processo de desenvolvimento do desejo, para que a gente consiga chegar na correção. Assim que eu entendi. Muito obrigado, Sandra. Márcia dos Santos. A Márcia está sem microfone. Vamos passar então para a próxima pergunta. Talvez a gente não consiga vencer que todos respondam, mas vamos começar pelo menos. A próxima pergunta diz assim:
Qual é o trabalho correto com o desejo e com a intenção para estabelecer uma relação com o Criador? De novo, qual é o trabalho correto com o desejo e com a intenção para estabelecer uma relação com o Criador? Posso dar a pergunta aqui. E vamos passar para o André Pereira, novamente. Certo, pessoal, seguinte, a gente sabe que o plano da criação, o pensamento do Criador é o quê? Beneficiar as suas criaturas. E ele criou o desejo de receber, que somos nós, né, as criaturas, e para estabelecer uma relação correta, o objetivo é o quê? Que a gente receba. Receba como? Em vez de receber somente para nós, recebermos com a intenção de dar-lhe, né, prazer, retribuir o que ele tem nos dado. Então, essa é a minha opinião. Obrigado, André. Antônio. Bom, vamos dizer que o desejo já está implícito na gente mesmo. Mesmo que você não queira, você já tem o desejo, já nasce com o desejo. Agora, a intenção você tem que direcionar, saber direcionar daí, né? Aprender direito, né? Que é o que a gente está tentando fazer aí. Obrigado. Obrigado, Antônio. Muito bem, obrigado. Cláudio Carvalho. Cláudio vai falar agora. Passamos para Evanete Santos. Evanete escreveu: nós nunca sabemos, devemos pedir ao Criador que nos ajude a ter a intenção correta. Muito bom, Evanete. Obrigado. Náudio? Fabiano Cunha. Fabiano Cunha. Então, vamos passar para o Geraldo. Boa noite. O que eu entendi da pergunta engloba o desejo da criatura, que somos nós, que é a vontade de receber. Isso nunca vai deixar de existir em nós. E o que nós temos que tentar elevar em relação com o Criador é se assemelhar ao Criador, tendo o desejo de doar. Nunca se igualar, que nós nunca iremos nos igualar ao Criador. Nós podemos assemelhar ao Criador. Então, e a intenção é o maior triunfo que nós temos, né? Como nós aprendemos na aula do Raiz e Ramos, né? Esse é o meu entendimento. Muito bem, muito obrigado. Gisele Carvalho. Está ouvindo? Perfeito. Eu entendi que a gente tem que modificar a nossa intenção para uma intenção de doar, que é a única forma que a gente vai conseguir, então, ter uma relação com o Criador. Obrigado, Gisele. Helena Benatti. Receber o prazer de receber e fazer essa transformação no prazer de doar, assim como o Criador dá fugiu as palavras, mas a intenção de receber para doar. Essa que é a conexão. Muito bem, Helena. Obrigado. Ionaldo. Só para pegar o gancho aí, né, que os amigos falaram, né? Acredito que para fazer o trabalho correto, né, com o desejo, a intenção, é você amar o seu próximo e cumprir as mitzvot, os mandamentos do Eterno, né?
creio que isso aí é você tem uma boa relação com a Terra, a intenção de semelhar ao Criador. Né? É isso que eu entendi. Muito obrigado, Leonardo. Sandra Ilha. Eu acho que a gente deve transformar a nossa intenção do desejo de receber para o desejo de doar. Quer dizer, a nossa intenção ela permanece inalterada, mas no momento em que a gente transforma a nossa intenção, o desejo de doar, nesse momento eu acho que a gente consegue ter o nosso próprio desejo, fica do mesmo jeito, mas ao mesmo tempo a gente começa a ter uma percepção de como que é o Criador, como que é o desejo de doação. Muito obrigado. Luiz Carlos. Bom, aceitando tudo o que o Criador nos ordenar, porque só Ele pode abrir os nossos olhos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. Mesmo que seja o mal, porque é o mal que faz o bem. Muito obrigado, Luiz Carlos. Márcia. Márcia já escreveu. Transformar o desejo de receber em desejo de doar. Equivalência de forma como Criador. Obrigado, Márcia. Náudio pode continuar. Maria Lúcia. Oi, eu acho que não há muito mais para complementar, é exatamente isso, é aprender a ter o desejo de doar, para nos aproximarmos do Criador. Odete. Eu concordo com tudo que os amigos e as amigas falaram. Obrigada. Obrigado, Odete. Muito bem. Patrícia. Oi. Para mim, eu estou começando agora. Estou me atualizando, estou estudando, estou gostando de ver as perguntas de outras pessoas que me ajudam a tirar minhas dúvidas. Muito bem, Patrícia. Muito bom. Paulo Gonzalez. Eu entendo que também entendermos, né, que tudo vem do Criador, né, tanto as coisas boas quanto ruins, né, que consideramos ruins, né, mas é a correção. E a intenção é ter, né, a intenção através da oração, né, para estabelecer essa relação com o Criador. Obrigado, Paulo. Rodrigo Batista. Então, o trabalho correto é estar lendo os livros, né? Assistindo às aulas, estar no meio do grupo e ter a intenção mesmo de doar, de poder se assemelhar ao Criador. Obrigado, Rodrigo. Sandra Denise. O trabalho passa também, além arrumar a sua intenção não, o seu desejo, a gente, para que possa ser mais próximo do Criador, a gente consegue isso com também se desejando para o próximo, desejando bem para o próximo da mesma forma, e vendo que toda fonte vem do Criador. Tudo, o bom e o mal. Supostamente mal, né? Muito obrigado. Chamate 1. Não há ninguém além dele. Eu ouvi em Parashat Yitro, 1º de fevereiro de 1944. Está escrito que não há nada além dele, o que significa que não há nenhum poder no mundo capaz de fazer alguma coisa contra a sua vontade.
E se o homem vê que há coisas neste mundo que neguem o domínio do alto, é porque ele assim quer. E considera-se uma correção chamada a esquerda rejeita e a direita acrescenta, significando que tudo aquilo que o lado esquerdo rejeita é considerado uma correção. Isso significa que há coisas no mundo que, por princípio, estão destinadas a desviar a pessoa do caminho correto, e pelas quais é chamada e rejeitada pela santidade. E o benefício dessas rejeições é que, através delas, a pessoa recebe a real necessidade e um completo desejo pela ajuda do Criador, pois vê que, de outra forma, está perdida. Não apenas ela não progride em seu trabalho, como vê que ainda regride, e que lhe falta força para sequer observar Torá e Mitzvot, mesmo em Lolishma, não em seu nome. Porque somente se superar genuinamente todos os obstáculos acima da razão, ela pode observar Torá e Mitzvot. Mas nem sempre ela tem a força para ir acima da razão, porque se ocorresse o contrário, Deus proíba, ela seria forçada a se desviar do caminho do Criador, mesmo em Lolishma. Este é um fragmento de um dos maiores artigos do Baba Solam, que foi transcrito pelo Rabash e reescrito, compilado pelo nosso grande Rav, Michael Lightman. Então, é sempre bom quando a gente precisar, sentir um pouco, assim, falta de desejo de estudar, alguma coisa, não se sente bem, é sempre bom voltar a este artigo sempre que a gente puder. Foi um prazer estar com vocês, participar deste workshop, dessa lição. Espero que vocês tenham todos uma excelente semana. Aproveitem, estudem, interajam lá no Facebook, coloquem perguntas, observações que quiserem. Tenham uma ótima semana. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima terça-feira. Abraço. Tchau, tchau.